Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque entendemos que é a tua voz, que é a tua vontade revelada, Senhor. Obrigado porque através dela podemos entender o plano de salvação, a importância de Jesus Cristo como sendo o nosso vigário, o nosso substituto, aquele que foi responsabilizado pelos nossos pecados, aquele, Senhor, cuja justiça foi imputada a nós. E agradecemos também porque até a fé, Senhor, que nos une a Jesus Cristo, ela vem de Ti. Sabemos, ó Pai, que humanamente é impossível produzirmos a fé. A fé é um feito Teu, a fé é um dom divino, e te pedimos que possamos compreender mais, Senhor, sobre esta fé e a importância que ela tem, Senhor, em relação à nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa justificação. Por favor, Senhor, desvenda os nossos olhos para percebermos a beleza da Tua palavra. Assim te pedimos, em nome do nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos ver hoje sobre fé, é a palavra-chave desse texto que nós acabamos de ler, e nós precisamos de imediato já esclarecer o que não é fé. Infelizmente, essa palavra tem sido distorcida, as pessoas não compreendem muito bem fé, inclusive nos meios evangélicos. Há quem diga que fé é algo simplesmente relacionado com probabilidade matemática. Deixa eu explicar. Quando a gente usa um meio de transporte, o avião, se diz que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Tanto é que quando acontece algum acidente de avião, isso logo torna notícia, porque não é tão comum acidentes dessa natureza. Então as pessoas dizem, que é preciso ter fé para entrar no avião. Isso não é fé, isso é probabilidade matemática, Então existe uma razão muito boa, frequente, que dá uma certa garantia, uma certa segurança que o avião não cairá. Outras pessoas acreditam que a fé é uma espécie de pensamento positivo. Nós temos que pensar boas coisas, nós temos que colocar na nossa cabeça e também falar de coisas boas, porque isso atrairão também bons fluidos, Isso vai atrair também boas circunstâncias para a nossa vida. Isso não é fé. Isso não é fé. A gente fazer essa espécie de lavagem cerebral com uma atitude um tanto quanto ingênua, achando que pensando coisas boas nós vamos atrair coisas boas para a nossa vida. Isso é a política de algumas seitas que nada tem a ver com a fé salvífica, a fé bíblica, a fé que nos dá acesso à obra de Cristo, que nos justifica. A fé também não pode ser entendida como qualquer tipo de crença. Por exemplo, na época de um famoso cantor chamado Bob Marley, para quem gosta de música,
ele era um cantor do gênero reggae. Ele pertencia a uma seita chamada Rastafari. A palavra literalmente Rastafari significa príncipe Tafari. Esse personagem era tido pelos seguidores dessa seita como sendo a reencarnação de Jesus Cristo negro, e que o paraíso na terra seria lá na África, né? Então eles cultivavam, né, aquelas madeixas, aquele tipo de cabelo, né, chamado dread, que se inspirou numa figura, num personagem do Antigo Testamento chamado Sansão, né? Sansão era nazireu e ele não cortava os seus cabelos, então eles dedicavam seus cabelos assim com uma espécie de devoção a Deus, e procuravam ter também momentos de êxtase e de algum tipo de comunicação com Deus através do uso da maconha, né? Então, esse tipo de crença que misturava elementos do cristianismo e do judaísmo, né, e também com elementos estranhos como reencarnação, que não combina de maneira nenhuma com a crença da ressurreição. Quem acredita em ressurreição não pode acreditar em reencarnação. Então, esse tipo de crença, ou qualquer outro tipo de crença que não seja a que é revelada nas Sagradas Escrituras, não pode ser encarada como uma fé, né? Então perceba aí fé de uma forma objetiva, um corpo de ensinamentos, de filosofias, de ideias, na qual as pessoas acreditam. E o que é fé, então, do ponto de vista da Bíblia? Os reformadores e os pais da igreja como um todo perceberam que a fé tem basicamente 3 elementos. O elemento de um conhecimento, você precisa conhecer algo acerca de Deus, e envolve também a maneira como você reage a esse conhecimento, se você confirma esse conhecimento. E o terceiro elemento, que vai mais adiante e que caracteriza a fé propriamente dita, é a confiança. Não a confiança em qualquer sistema de salvação, não a confiança em qualquer divindade criada pela a criatividade, né, da mente humana caída pelo pecado. O desafio da fé é você conhecer o que Deus fez em prol da nossa salvação e reagir a isso, a esse plano de salvação, com grande confiança. Então, a fé bíblica, a fé salvífica, a fé que nos conduz à justificação, ela tem esse elemento de confiança na pessoa de Jesus Cristo. Não Jesus Cristo dos nossos preconceitos, mas o Jesus Cristo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Dito isso, nós vamos ver algumas características da fé verdadeira, ou a fé bíblica, ou a fé que nos justifica. O primeiro elemento, a primeira característica que eu destaco dessa fé salvífica é que é uma crença na promessa de Deus, apesar de muitas vezes as circunstâncias apontarem para a não realização dessa promessa. Está muito bem exemplificado aqui no texto pela figura de Abraão. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, desde o começo do capítulo 4, destacou esse personagem do Antigo Testamento, muito respeitado pelos judeus, para demonstrar que esse método de salvação de Deus é um método que remonta aos dias do Antigo Testamento, que remonta aos dias de Abraão. E perceba aqui no texto que Deus fez promessas para Abraão, e a maneira como ele reagiu diante dessas promessas revelam a sua fé. Deus havia prometido uma posteridade àquele homem, e quando Deus fez essa promessa, ele tinha por volta de 75 anos. Se passaram 25 anos e nada dessa promessa se realizar. E foi agravando a situação que já era, do ponto de vista humano, impossível
porque a sua mulher era estéril. E agora, com o passar dos anos, Abraão, com 100 anos, e a sua esposa, com 90 anos de idade, além da esterilidade da dona Sara, também teve um novo elemento, que é a senilidade, né? Ou seja, Abraão já não era mais a pessoa que fora quando era mais jovem, né? O corpo já não respondia, o corpo já não tinha condições para que essa promessa, do ponto de vista humano, se concretizasse. Mas ele levou em consideração quem fez essa promessa. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que a fé é um salto no escuro, que a fé é um abandono da razão. Não se trata disso. A fé não é um convite a você abraçar algo que não seja razoável. A fé é um convite a você depositar a sua confiança em alguém que é digno dessa confiança, que é Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que tem todas as condições necessárias para realizar suas promessas e também tem disposição para isso, né? Então Deus não é como as demais pessoas do planeta Terra. Até quando nós fazemos as nossas promessas, algumas pessoas são bem intencionadas, são pessoas que estão dispostas a levar até as últimas consequências aquilo que prometeram, mas muitas vezes faltam o domínio das circunstâncias. Nós somos sujeitos às circunstâncias, né? Então há elementos de força maior que atrapalham a nossa disposição de cumprir aquilo que nós determinamos. Com Deus não é assim. Deus é verdadeiro, portanto Ele é fiel. É impossível que Deus minta. Quando Deus promete, Ele cumpre, apesar de tudo aparentemente dizer, como era o caso de Abraão. Então a fé, ela tem essa característica essencial: crer nas promessas de Deus, sabendo quem Deus é. Deus é onipotente para realizar o que Ele promete, e Deus também é fiel para levar à frente aquilo que Ele prometeu. O segundo elemento que eu quero destacar, versículo 18 diz assim: Abraão esperando contra a esperança, né? Então, o que nós acabamos de dizer, esse esperando contra a esperança é uma afirmação bem interessante. Esperança aí está no sentido de expectativa. Ele esperou contra a expectativa humana. Qual era essa expectativa humana? O meu corpo está amortecido, né? A palavra lá no original dá a ideia de morte, né? Então havia certas partes do corpo, tanto de Abraão quanto de Sara, que estavam mortos, por assim dizer, já não tinham mais função. No entanto, ele se tornou o pai de muitas nações. Eu quero destacar aqui a expressão muitas nações. Quando a Bíblia fala que alguém é pai de uma outra pessoa, né, muitas vezes ela quer mostrar que existem características que havia no caso de Abraão e nos seus filhos. Que características são essas? De fé. Perceba que essa fé, ela também nos ensina que existe uma fraternidade universal. Mas entenda bem, não é qualquer unidade que é bem-vinda para Deus. A fé em Cristo é a única base para promover a fraternidade e a união entre os homens e Deus. Quando a gente faz essa afirmação, nós de imediato nos recordamos de um movimento que já tem mais de um século e que tem um discurso atraente, um discurso politicamente correto, que chama a atenção das pessoas, que é o macroecumenismo, que parte do princípio que todos os caminhos, que todas as religiões
levam a Deus, de que todas as formas imaginadas pelos seres humanos para se conseguir a salvação são válidos, né? Esse discurso está terrivelmente equivocado. Nem toda religião conduz a Deus, nem todo Deus é o Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras. Então o ecumenismo não passa de uma ficção. O ecumenismo, chego aí adiante, é uma blasfêmia, porque considera as outras maneiras de salvação como se fossem igualmente válidas. Mas a Bíblia é clara: só há um Salvador, que é Jesus Cristo. A Bíblia é clara em relação à maneira de Deus nos salvar. Só existe um método de salvação, que é a justificação pela fé somente. Terceiro lugar, repare no texto que, diante da promessa de Deus, havia um caminho alternativo para Abraão, que seria a incredulidade. O que é incredulidade? É um antônimo de fé. A palavra no original é mais sugestiva ainda. Ela tem uma partícula que nega, é a não fé. É você não acreditar nas promessas de Deus. Então, incredulidade é, na verdade, um insulto contra Deus. É como se você chamasse Deus, mesmo que inconscientemente, de mentiroso, né? Deus fez promessas, mas eu não acredito nessas promessas. Eu não vou abraçar Jesus Cristo porque eu não entendo que esse é o único caminho de salvação. Eu quero viver de forma que eu entendo que é mais correto para a minha vida. Isso é incredulidade. Abraão não seguiu por esse caminho. Mas perceba que no caminho de fé existem graus de fé. Vejamos isso, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Reparem duas palavras que são usadas aqui: enfraquecer e fortalecer. Ele se recusou a ter uma fé fraca. É interessante nós observarmos isso. A fé, meus queridos irmãos, pode ser uma fé fraca ou uma fé forte. O que é uma fé fraca? É uma fé que tem muitas dúvidas. O que é uma fé forte? É uma fé que tem poucas dúvidas. Existe um caso na Bíblia de Pedro, que certa ocasião, quando viu Jesus Cristo andando por sobre o mar, ele pediu para que Jesus permitisse que ele também tivesse aquela mesma experiência. E o texto diz que ele começou a andar sobre as águas, mas aí o seu olhar se desviou, foi contemplando as ondas, o vento tempestuoso, e aí ele começou a afundar. Pediu a ajuda do Senhor, o Senhor prontamente o ajudou, mas Jesus o repreendeu, chamando de homem de pequena fé. Então a fé, ainda que seja pequena, não obstante, é fé. É uma fé pequena. Mas interessante que a fé, ainda que seja fraca, ainda que seja pequena, ela já nasce suficientemente forte para se agarrar às promessas de Deus, para se apegar à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma característica da fé. Ela pode ser fraca, não é o ideal. A fé fraca tem muitas causas. Às vezes falta informação, às vezes falta conhecimento bíblico e doutrinário, né? O neófito, quem está chegando agora na fé, às vezes falta muitos detalhes da Bíblia em relação à nossa salvação, e essas pessoas ficam fragilizadas, ficam amedrontadas e sofrem simplesmente pelo fato de muitas vezes desconhecerem que a salvação, por exemplo,
é um dom que Deus jamais removerá da nossa existência. Agora é interessante que o texto nos diz uma maneira de fortalecer a fé. Lá no finalzinho do versículo 20 diz: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa foi a maneira que Abraão escolheu, para aguardar, o tempo de Deus, para aguardar até que finalmente a promessa de Deus se realizasse. Como é que ele fez isso? Dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Não pode ser entendido simplesmente de uma forma mecânica. Alguém que diz simplesmente assim: glória a Deus, ou louvado seja Deus. Às vezes esse ato de falar uma expressão dessa natureza é vazio e de fato não glorifica a Deus. O que é glorificar a Deus? É reconhecer quem Deus é, primeiramente. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus das Sagradas Escrituras? Uma dica para a gente perceber quem é esse Deus é nos lembrarmos aqui dos seus atributos tão sui generis, seus atributos tão grandiosos. Ele é o Deus que criou todas as coisas do nada. Isso revela a onipotência de Deus. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Tanto é que ele fez promessas. O que é uma promessa? É uma antevisão do futuro. Olha, Abraão, é isso que está reservado para você, e não somente para você, mas para todas as famílias da terra, Todos serão abençoados porque demonstrarão a mesma fé que você tem evidenciado nas minhas promessas. Esse é o Deus que sabe de tudo, meus queridos irmãos. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus amoroso. Quando Deus ama, Deus não conhece arrependimento. Quando Deus ama, Ele ama até as últimas consequências. Esse é o Deus gracioso, que dá aquilo que nós não merecemos. Esse é o Deus da misericórdia, que não nos dá aquilo que merecemos, que é o inferno. Esse é o Deus das Sagradas Escrituras. Então a maneira de nós fortalecermos a nossa fé é nos apegarmos a esse fato espiritual de confiarmos numa pessoa extremamente digna de confiança. Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus fiel. O que Ele promete, Ele faz. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo sempre nos recorda o benefício, melhor dizendo, o maior benefício da nossa fé. Versículo 22: pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. O maior benefício da fé não é você obter a cura do corpo, não é você ter mais dinheiro, não é ter os seus desejos todos realizados. O maior benefício da fé é esse ligar-se a Cristo Jesus, a sua justiça, que é a base da nossa justificação. Esse é o grande benefício da fé. Então, eis aí algumas características da fé bíblica, da fé que salva o homem. É importante a gente perceber essas coisas, e daí nós podemos tirar algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos crer. Aqueles que ainda não tomaram esse ato tão importante, tão significativo, e que faz toda a diferença na vida do ser humano, precisa dar esse passo de fé. Você tem que crer no Deus das Sagradas Escrituras, você tem que crer no único método de salvação de Deus, que é através da obra do seu Filho Jesus Cristo. E esse crer
te dá acesso a todos os benefícios que Cristo conseguiu em vida e também na sua morte. Uma vez que você já creu no Senhor, você precisa entender que na caminhada cristã você vai usar essa fé enquanto estivermos aqui nesse mundo. Tem muita gente que acha que a fé só é para ser usada em ocasiões muito especiais, que a fé ela serviu somente para iniciar a nossa caminhada cristã, que a fé só nos deu acesso a essa maneira de Deus nos salvar e pronto. Não, a fé envolve toda uma caminhada. Eu usei até uma ilustração quando nós falávamos aqui sobre o Salmo 40, e eu comparei a fé como sendo uma espécie, para muita gente, como uma espécie de colar precioso, né? Um colar cravejado de pedras preciosas, e você só usa a gargantilha e o colar em ocasiões muito especiais. A melhor metáfora para a fé seria a chinela que nós usamos no nosso cotidiano. A fé é assim, é para ser usada a todo momento. Foi assim que Abraão caminhou nesse mundo, se fortalecendo cada vez mais na sua confiança em quem o nosso Deus é e nas suas gloriosas promessas. Então, crê no Senhor, e quem já creu, fortaleça a sua fé. Os meios de graça também são importantíssimos para que nossa fé seja fortalecida. Pregação da palavra, oração, os sacramentos, tudo isso contribui para que nós tenhamos uma fé mais forte. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça cada vez mais a sua fé. Amém.